A verdade que ninguém te contou. Como Deus pode transformar sua vida agora? There is no river that runs wide as your goodness. There is no mountain that stands tall as your faithfulness. There is no river that runs. A transformação que Deus realiza na vida de seus filhos é algo que ultrapassa o entendimento humano. Ela não se limita apenas ao campo espiritual, mas alcança a mente, o corpo e até a história. Muitos acreditam que a fé é uma questão pessoal, algo isolado, mas o poder transformador de Deus está claramente visível não apenas nas vidas dos cristãos, mas também em evidências arqueológicas e científicas que sustentam as narrativas bíblicas. Neste texto, vamos abordar como o poder de Deus tem sido comprovado e como essa transformação pode acontecer em sua vida agora mesmo. A transformação começa com a fé. A primeira verdade inegável é que toda transformação espiritual começa com a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição bíblica da fé nos aponta para uma confiança em algo maior do que nós mesmos. Quando colocamos nossa fé em Deus, Ele começa a trabalhar em nós. A fé não é cega, e muitos acham que ela carece de fundamentos, mas isso é um erro. A própria ciência, em muitas ocasiões, tem revelado evidências que confirmam verdades bíblicas. Um exemplo clássico é a descoberta de cidades mencionadas na Bíblia, como Jericó e Sodoma, cujas ruínas foram encontradas exatamente onde o texto sagrado mencionava. Não estamos falando de um salmo. There is no wonderful thing that you have withheld from us. Father, you never delay in keeping a promise. There is no wonderful thing that you have withheld. 2. O papel da arqueologia na comprovação da palavra de Deus. A arqueologia tem desempenhado um papel crucial na confirmação das histórias bíblicas. Nos últimos séculos, inúmeras descobertas provaram que os relatos bíblicos não são mitos ou contos inventados, mas sim registros de eventos reais. Em escavações recentes na antiga cidade de Jericó, por exemplo, arqueólogos encontraram vestígios de uma muralha que caiu por completo, algo que se alinha perfeitamente com a narrativa de Josué capítulo 6, versículo 20, onde o povo de Israel, sob a orientação de Deus, marcha ao redor da cidade e as muralhas desmoronam. Outro exemplo impressionante é a cidade de Sodoma. Por muito tempo, muitos acadêmicos acreditavam que Sodoma e Gomorra eram cidades mitológicas. Mas escavações no Vale do Rio Jordão revelaram evidências de uma catástrofe que aniquilou uma antiga civilização, exatamente como descrito em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Essas descobertas arqueológicas fortalecem a fé cristã e provam que os relatos bíblicos são precisos. Elas nos mostram que Deus agiu no passado e, assim como transformou a história, Ele pode transformar a sua vida hoje. Not one time have you forsaken me. 3. O testemunho da ciência. A criação e o design inteligente, muitos pensam que ciência e fé são inimigas, mas isso não é verdade. A ciência, quando corretamente entendida, aponta para um Criador, e não para o acaso. A complexidade do universo e a ordem intrínseca de todas as coisas são prova disso. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos lembra: Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Pesquisas em biologia molecular, por exemplo, têm revelado o impressionante design da vida. O código genético humano é tão complexo e detalhado que a possibilidade de ele ter surgido ao acaso é estatisticamente impossível. Cientistas renomados, que antes defendiam o ateísmo, agora admitem que há um design inteligente por trás de toda a criação. Isso apenas reforça o que a Bíblia já dizia: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. 4. A transformação interior que a ciência não pode explicar, enquanto a arqueologia e a ciência apontam para a veracidade das escrituras. Há uma transformação que vai além do que a ciência pode explicar: a mudança no coração humano. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele transforma completamente essa pessoa. Ele remove os pesos do pecado, cura feridas emocionais e dá um novo propósito.
Essa transformação é descrita em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não estamos falando de uma simples mudança de comportamento ou de hábitos. Trata-se de uma renovação profunda que apenas o poder de Deus pode operar. Um dos testemunhos mais poderosos da transformação interior ocorre no coração de pessoas que, por muitos anos, viveram longe de Deus. Histórias de ex-criminosos, dependentes de drogas, pessoas que estavam afundadas em depressão, sendo completamente restauradas e transformadas por Cristo, provam que o Evangelho não é apenas uma mensagem, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. 5. Evidências no mundo espiritual. Além de evidências físicas e científicas, a transformação de Deus também pode ser sentida em níveis espirituais. Quem busca Deus de coração puro e coloca sua vida nas mãos dele experimenta o sobrenatural. O Espírito Santo, prometido por Jesus, atua na vida daqueles que creem, trazendo consolo, sabedoria e poder. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus promete que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de tudo o que ele disse. Muitos cristãos, ao redor do mundo, têm testemunhado milagres, curas e intervenções divinas em suas vidas. Embora muitos tentem explicar esses eventos através de teorias científicas, há uma verdade maior que ultrapassa o entendimento humano. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a 6. A transformação agora mesmo. O que você precisa fazer? Você deve estar se perguntando: como eu posso experimentar essa transformação? A resposta é simples. Tudo começa com uma decisão. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos ensina que, se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Essa confissão de fé é o início de uma jornada de transformação que Deus tem para a sua vida. O próximo passo é se entregar completamente a Deus, permitindo que Ele guie sua vida. Assim como Ele guiou seu povo no passado e transformou a história, Ele deseja guiar e transformar sua vida agora. A palavra de Deus nos garante que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, versículo 8. Sei que a verdade que ninguém te contou é que Deus pode transformar sua vida agora mesmo. Se você estiver disposto a entregar sua vida a Ele, prepare-se para experimentar uma mudança radical que vai impactar sua alma, seu coração e até o mundo ao seu redor. Deus está pronto para agir em